Bom, boa noite, graça e paz. É uma alegria estarmos aqui, reunidos, aqui no Teatro do Colégio Londrinense. É um local de reunião e nós podemos aqui congregar, louvar a Deus e proclamar o Evangelho. Esse é o nosso intuito hoje. E eu gostaria aqui de dar sequência a um estudo que nós iniciamos a última vez que eu estive pregando lá na igreja, que foi aquela passagem do Evangelho de João, no capítulo 3, que é aquele encontro do Senhor Jesus Cristo com Nicodemos. Naquela oportunidade, nós falamos a respeito do finalzinho do capítulo 2 e também dos versículos 1, 2 e 3 do capítulo 3. E hoje eu gostaria de continuar com vocês nesse texto e nos debruçarmos um pouquinho mais nos versículos 4, 5, 6 e 7. Essa é a nossa vontade e com a graça de Deus eu espero que possamos anunciar essa palavra. Vamos orar? Pai, mais uma vez nós te damos graças e te rendemos todo louvor. Muito obrigado, Pai, porque foi restabelecida a conexão com a internet e não apenas os nossos irmãos aqui presentes, mas também aqueles que nos assistem poderão compartilhar desse momento da palavra. Pai, nós te pedimos que o teu Espírito fale com cada um de nós, a começar comigo mesmo. Senhor, que a tua palavra seja pregada com fidelidade e que o teu Espírito ilumine os nossos corações, para que possamos compreendê-la, conforme o Senhor assim deseja. E é no nome do teu Filho Jesus Cristo que nós oramos. Amém. Então eu gostaria de ler com vocês, inicialmente, abram por favor as suas Bíblias, no capítulo 3 de João. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 7. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Bem, essa aqui é uma passagem bastante conhecida de vocês, para alguns talvez não, e envolve essa visita que Jesus Cristo recebeu de uma pessoa muito importante, que era Nicodemos. Nicodemos era um fariseu, ele era membro do Sinédrio, era um homem que conhecia muito a Bíblia da época, que era o Velho Testamento. E era uma pessoa que se situava entre a sociedade. Era uma pessoa distinta, era uma pessoa reconhecida. As pessoas, de um modo geral, admiravam Nicodemos. Nós normalmente temos uma certa dificuldade por ele ser fariseu, e Jesus condenou muitos fariseus. Mas nós não podemos esquecer que ele realmente era uma pessoa diferente. E ele foi, então, levado a conversar com Jesus para entender melhor quem era essa pessoa. Ele fala exatamente aqui, no versículo 2, a razão pela qual ele tinha ido conversar com Jesus.
Sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Ele estava impressionado com os milagres que Jesus realizava. E é por isso que ele foi até ele. Mas Jesus Cristo, por ser Deus, e por ser também onisciente, no finalzinho do versículo 2, existe uma coisa interessante. O versículo 23 diz: estando ele em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram em seu nome. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos. O que significa isso? Muitas pessoas realmente creram em Jesus por causa dos milagres, mas muitos dos que creram, Jesus não confiava neles. Por quê? Porque Deus olha o coração. Então ele sabia da atitude daquelas pessoas que procuravam. E o motivo pelo qual, a princípio, Nicodemos procurou Jesus era o mesmo daquelas outras pessoas. E Nicodemos, ele nem faz uma pergunta, ele faz apenas uma afirmação. Olha, os sinais que tu fazes, o Senhor deve ser mesmo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer essas coisas. E Jesus, ele é contundente, porque Jesus não responde assim: oi Nicodemos, puxa, como é que você está? É verdade, eu faço muitos milagres, sabe? Ele não responde dessa maneira. Ele simplesmente vai ao ponto, porque ele sabia qual era a intenção pela qual Nicodemos estava chegando ali. E Jesus sabia também qual era a necessidade de Nicodemos. E Jesus então responde no versículo 3: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E aquilo então cai de uma maneira inesperada para Nicodemos. E aí no versículo 4, perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Então ele foi pego de surpresa e Nicodemos já responde da mesma maneira, entre aspas, absurda com que Jesus havia falado. Falou: como assim pode alguém voltar ao ventre materno? Então essa é uma declaração chocante de Jesus, e foi muito mais do que Nicodemos esperava. Ele não esperava essa resposta. Ele não esperava essa afirmação tão direta de Jesus. E essas perguntas diretas, elas não são muito diferentes das perguntas que talvez eu e você já ouvimos da parte de pessoas que ainda não creram. Ou talvez tenha sido perguntas que você mesmo fez, que eu mesmo fiz, na época da nossa impiedade ou da nossa incredulidade. É a voz da razão humana confundida com pensamentos carnais. Que tipo de pergunta? Como pode Deus encarnar-se? Como pode uma virgem dar à luz? Como pode um homem crucificado, morto e sepultado ser o salvador do mundo? Como pode um homem morto retornar à vida? Como pode o sangue remover pecados? Talvez para mim e para você nesse exato momento essas não sejam perguntas difíceis. Mas para quem não conhece a palavra, quem não conhece a Jesus Cristo, são perguntas até razoáveis. Como assim? Isso é loucura. Ou isso é balela, como eu ouvi essa semana de uma pessoa a respeito de um comentário que ela ouviu. Isso é balela. Mas será que é mesmo? Então Nicodemos, como que para mostrar esse caráter absurdo daquela afirmação de Jesus, ele resolve apelar. Olha, Jesus, ninguém com bom senso pode conceber essa ideia de um homem idoso ter de nascer de novo. Isso é absurdo. Agora, Nicodemos, como nós falamos aqui, ele era uma pessoa culta, ele era uma pessoa bem educada, ele não era um tosco, ele não era uma pessoa grosseira. No fundo ele sabia que Jesus Cristo não estava fazendo essa referência a nascer fisicamente. Mas da mesma maneira que Jesus falou, ele resolveu responder, do mesmo sentido.
Ele sabia que o nosso Senhor não estava falando sobre renascer fisicamente, mas respondeu no mesmo contexto, na mesma analogia. O que Nicodemos espera é uma resposta negativa. Olha, como pode alguém nascer sendo velho? E ele fica esperando Jesus responder, talvez de maneira negativa, a essa pergunta. Na verdade, o que Jesus estava querendo dizer era que a entrada para o reino de Deus não era uma questão de esforço humano, porque era exatamente esse o contexto que Nicodemos vivia. Esse era o contexto, e Jesus sabia disso, porque Jesus sabe de todas as coisas. Então, o que Jesus estava querendo dizer a ele, quando falou, olha, importa-vos nascer de novo, era isso. Você não pode ter um relacionamento com Deus através de esforço humano. Não era uma questão, Jesus, quando fez aquela afirmação, ele quis dizer, olha, não é uma questão de coroar toda a tua caminhada religiosa, de premiar tudo aquilo que você tem feito até agora, e de maneira exemplar, de maneira irrepreensível. Nicodemos, não é isso. Era isso que Jesus quis dizer. Mas antes, parar com tudo e deixar Deus começar tudo de novo na vida dele. É como que Jesus chegasse para Nicodemos e falou, para tudo que você está fazendo agora, e deixa Deus começar uma nova história na sua vida. Que talvez é o que Ele tenha para nos dizer. Porque tudo que você está fazendo até aqui dentro da igreja, tudo que você está fazendo aqui na tua caminhada, você não entendeu ainda. Isso é esforço humano, e você está querendo barganhar comigo. Muitas vezes Deus fala assim para nós, porque nós estamos indo por um caminho equivocado. Não se esqueçam de que Nicodemos era uma pessoa culta, era uma pessoa estudada, era uma pessoa já de caminhada, conhecia o Velho Testamento, conhecia os profetas, estava familiarizado com tudo. Mas ele ainda fazia tudo para ganhar o beneplácito de Deus. Ele ainda estava agindo segundo o seu desempenho. Então, Jesus estava falando de algo que não era humanamente possível. E vocês precisam entender, e eu também, que Nicodemos gravitava em torno daquilo que é humanamente possível. E Jesus muda o curso da conversa e tenta mudar o curso do entendimento de Nicodemos, para dizer a ele o que ele está dizendo agora. Não era humanamente possível, que é o novo nascimento, que não poderia ser obtido através de empenho ou dedicação humanos. E era exatamente isso, uma vida com base em empenho e dedicação humanos, que era o sistema que Nicodemos conhecia, que era a salvação baseada nas obras. Vocês vão compreender que essa passagem aqui, essa visita, essa conversa entre Nicodemos e Jesus é exatamente sobre isso. Para que tenhamos um relacionamento verdadeiro com Deus, isso tem de ser a partir de uma obra que Deus realiza em nós, e não uma obra que eu começo a desenvolver pelo meu empenho ou pelo meu esforço. Ao chamá-lo para nascer de novo, Jesus estava desafiando Nicodemos, que era uma pessoa muito religiosa, a admitir a sua total falência espiritual e abandonar tudo que ele confiava para a salvação. E eu digo para vocês, talvez essa seja uma realidade que nós podemos estar vivendo e não sabemos. E eu falo isso porque pode abrir para mim? Nós temos um irmão na igreja,
eu não vou falar o nome dele, mas ele repete isso com frequência. Ele diz assim: olha, obrigado. Eu vivi 17 anos dentro da igreja, fazendo tudo o que era possível fazer, mas nunca tive essa experiência de novo nascimento. O próprio pastor Glênio fala, ele cresceu em colégio cristão, ele estudou em seminário, ele foi ordenado pastor, ele veio para Londrina e apenas depois de 2 anos como pastor da igreja, ele teve uma experiência de novo nascimento. Então isso aqui não é uma realidade apenas de Nicodemos. Isso aqui é uma realidade que nós precisamos analisar se não estamos vivendo ela. E clamar pela misericórdia do Senhor. Então hoje em dia não é diferente. Quando falamos para as pessoas da necessidade de nascer de novo, é comum elas começarem a falar sobre outras coisas. Você está falando sobre novo nascimento e elas começam a falar sobre tradição religiosa da família, elas começam a falar sobre a igreja onde elas são membros, elas ficam falando sobre os aspectos cerimoniais, aspectos da liturgia, elas falam sobre tudo. Mas você às vezes perguntou se ela nasceu de novo. Mas por quê? Porque às vezes elas não entenderam isso. Às vezes a pessoa não entendeu isso. Por isso que é relevante. No versículo 5, respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então, aqui no versículo 5, Jesus começa a entrar com um pouco mais de profundidade no assunto. No versículo 3, Jesus disse: se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E aqui, no versículo 5, ele diz: quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Então ele está aprofundando aqui. Lá no versículo 3, nascer de novo, o verbo ali, o de novo, a tradução é anotem, que significa nascer do alto. Então ele estava falando sobre a fonte do novo nascimento. Aqui ele está falando já sobre os meios pelos quais isso ocorre. Olha, é nascer do alto. De que forma? De que maneira? Pela água e pelo Espírito. E com relação à água, é importante a gente parar aqui e tentar compreender o que Jesus quis dizer. Existem muitas interpretações aqui. Muito se discute a respeito disso. O que significa nascer da água e nascer do Espírito? Então, uma dessas interpretações, a primeira delas, considera a palavra água como referente ao nascimento físico. Então, nessa interpretação, ela se baseia no fato de que o nascimento físico é algo acompanhado de liberação de um líquido do útero da mulher, quando uma criança nasce. Só que essa interpretação ela não faz sentido. Por quê? Porque seria o mesmo que dizer que para nascer de novo, uma pessoa precisa nascer fisicamente. Então, essa interpretação, ela realmente não faz muito sentido, mas tem pessoas que entendem assim. Uma segunda interpretação é aquela que vê a água como se referindo ao batismo. Ah, não. Jesus estava falando que para nascer de novo é necessário que a pessoa seja batizada nas águas e no Espírito. Nascer da água e do Espírito. Só que não há comprovação no texto que Jesus estivesse falando sobre batismo aqui. Não faz sentido. Também, no Novo Testamento, vocês sabem que o batismo está muito mais relacionado com o quê? Muito mais relacionado com a morte do que com o nascimento. Batismo é sinônimo de morte. Então tem duas passagens que eu gostaria de ler com vocês, que uma delas é Romanos, capítulo 6, versículos 3 e 4, o texto diz assim, o apóstolo Paulo fala: ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua
morte. Batismo no Novo Testamento está se referindo à nossa morte com Cristo. Nós precisamos ser batizados na morte com Cristo para que tenhamos salvação. Versículo 4, fomos, pois, sepultados com Ele na morte pelo batismo. É uma questão de fé, fomos batizados na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Então a Bíblia ensina que ninguém é salvo também por nenhum rito externo de religião. Então, a palavra água não poderia estar se referindo a batismo. Gálatas 2,16 diz, sabendo contudo que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus, também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei. Pois por obras da lei ninguém será justificado. Então não há exigência de um rito externo para que sejamos salvos. E batismo é um sinal daquilo que já ocorreu, já aconteceu na nossa vida, e não é um agente da nossa salvação. Quando você é batizado nas águas, aquilo é apenas para mostrar aquilo que já aconteceu pela fé para a comunidade. Então, água também não se refere ao batismo. Mas então, ao que se refere? Existe uma terceira interpretação da expressão nascer da água, e é aquela que refere-se à purificação pela palavra. E eu creio que seja essa a interpretação mais coerente. Como Jesus esperava que Nicodemos compreendesse essa verdade, porque ele esperava. Muito embora ele soubesse, porque ele é Deus e ele olha o coração, Jesus esperava, porque lá no versículo 10, o que Nicodemos diz? Tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas? Você é mestre e você não sabe de tudo isso? Ele era mestre. Ele conhecia o Velho Testamento, mas ele não entendia. Então Jesus mesmo dá uma apertada nele. Falou, você é mestre e você não sabe dessas coisas? Então, nessa interpretação, água está relacionada à purificação pela palavra, que era algo que Nicodemos já estaria familiarizado. Água e espírito se referem simbolicamente no Antigo Testamento a essa renovação e purificação espiritual. E os dois termos, água e espírito, não estão em contraste entre si, mas estão se referindo a uma coisa só. Elas se combinam, é uma expressão, água e espírito, que está fazendo um paralelo com o que ele havia dito de nascer de novo. E nós vamos ler uma passagem aqui que também é muito conhecida nossa, lá do Velho Testamento, que fala a respeito disto. É uma passagem que descreve a restauração de Israel ao Senhor pela nova aliança, que está lá no livro de Ezequiel, no capítulo 36, a partir do versículo 24, que eu gostaria de ler com vocês. Ezequiel 36, versículos 24 a 27. Diz assim o texto: Tomar-vos-ei de entre as nações, e vos congregarei de todos os países, e vos trarei para a vossa terra. Então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados. De todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Dar-vos-ei coração novo e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Glória a Deus por essa palavra. E ela está falando exatamente isso. Ela está falando, olha, eu aspergirei água pura sobre vós e ficareis purificados de todas as imundícias. Por que Jesus está falando sobre água? Porque é para a nossa purificação. Purificação do quê, Fernando? Purificação do pecado. Purificação
em relação à nossa natureza pecadora. E depois ele fala nessa passagem do coração, vai trocar o coração, vai colocar o Espírito, e depois ele põe o Espírito Santo. Farei com que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Será que tem alguma dúvida com relação a essa passagem, que é Deus quem opera em nossa vida? Assim como Jesus está falando com Nicodemos em relação a ser nascido de novo. Então, o pano de fundo é esse. Nicodemos está com a mente dentro de um sistema em que ele precisa desenvolver toda a sua salvação. Que toda a salvação está envolvida no esforço dele, na sua dedicação. E é isso que Jesus tenta desconstruir quando ele fala: importa-vos nascer de novo. Então essa passagem mostra aqui de Ezequiel que a regeneração era uma verdade lá no Antigo Testamento. Nós podemos ver isso aqui. E nesse cenário, sem a lavagem espiritual interior, uma limpeza realizada somente pelo Espírito Santo, através da palavra de Deus, ninguém pode entrar no reino de Deus. Ninguém. Sem que haja essa lavagem, sem que haja essa purificação pela palavra. Eu quero ler com vocês Tito, capítulo 3, versículo 5. Diz o texto, Tito 3:5, não por obras de justiça praticadas por vós, mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador. É isso que Jesus estava dizendo, nascer da água e do Espírito. 1 Pedro 1:23 diz assim: pois fostes regenerados não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual viva e é permanente. Como é que nós somos regenerados? Não de semente corruptível, mas de incorruptível, pela palavra. E ainda um último texto, Efésios 5:26, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Então, são muitos os textos, meus irmãos, que vão apontar exatamente para o que Jesus estava dizendo para Nicodemos. Olha, é necessário nascer de novo, nascer da água e do Espírito. Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Água e Espírito. E aí no versículo 6, Jesus ainda caminha mais um pouco e ainda diz: o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Isso aqui parece assim, é óbvio, mas o que está por detrás disso aqui? Tem muita coisa aqui. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Assim como somente a natureza humana pode gerar natureza humana, também só o Espírito Santo pode efetuar uma transformação espiritual. É isso que o texto está dizendo. Natureza humana pode gerar natureza humana. Como que natureza humana pode gerar um ser espiritual? Isso sim é impossível. Não há como você ser transformado num ser espiritual através de ritos externos praticados e produzidos por você mesmo. Deus é espírito. E nós somos seres carnais. Não é possível você ser transformado num ser espiritual, porque você é um ser carnal. Eu sou um ser carnal. Para que eu seja transformado num ser espiritual, tudo que eu produzir é carne. Tudo que eu produzir é natural, não é sobrenatural. O termo carne aqui é sarx. E se refere o quê? À natureza humana.
O que Jesus está dizendo é que mesmo que um renascimento físico fosse possível, ainda que um renascimento físico fosse possível, o que o renascimento físico produziria? Um ser espiritual? Não, ele produziria carne de novo. O que aconteceu com Lázaro? Lázaro, ele nasceu de novo. Só que ele nasceu da carne de novo, não do espírito. Por quê? Porque carne só produz carne. Isso significa que somente o espírito pode produzir o nascimento espiritual necessário para alguém entrar no reino de Deus. A regeneração, meus irmãos, é inteiramente obra de Deus, sem ajuda de nenhum esforço humano. Romanos 3, 28. Vai dizer assim, Romanos capítulo 3, versículo 28. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Então, o primeiro grande princípio do novo nascimento é que Deus não se beneficia, ou Ele não tem nenhuma vantagem de nada que é encontrado em nós. Nada. Não se beneficia de nada encontrado no homem natural quando ele gera um cristão. O homem está caído e totalmente depravado do ponto de vista de Deus. Essa é a sua situação. Ele é caído em corpo, alma e espírito. E Deus não começa a consertar isto quando Ele o salva. Por isso que não tem como o homem ser consertado, não tem como o ser humano ser melhorado, porque ele é um ser carnal, e o que ele precisa é de um novo, é ser nascido de novo. O que ele precisa é nascer do alto, o que ele precisa é nascer do Espírito. E como é possível alguém nascer do Espírito? Só pode nascer do Espírito se isso acontecer do alto. Se isso acontecer por obra exclusiva do Senhor. Embora as palavras de Jesus fossem baseadas na revelação do Antigo Testamento, elas eram completamente contrárias a tudo o que Nicodemos havia sido ensinado. Por toda a sua vida, Nicodemos acreditou que a salvação vinha pelo seu próprio mérito. A vida inteira. Ele foi criado tendo ouvido isso, muito embora ele conhecesse o Velho Testamento. E como judeu ortodoxo, ele presumiu que o seu lugar lá no reino de Deus já estava garantido. Em virtude de duas coisas, em virtude da sua raça e em virtude da circuncisão. Acontece que um homem não pode ser salvo por nenhum esforço humano, porque os esforços humanos só podem produzir resultados humanos. Esforços humanos só podem produzir resultados humanos. Você pode estar aí sentado dizendo, Fernando, mas eu já sei disso. Você já sabe, assim como Nicodemos também achava que sabia muita coisa. E foi um choque ele ouvir tudo isso aqui de Jesus. Talvez Nicodemos não estivesse acreditando no que ele estava ouvindo. Foi muito para ele. Porque ele estava já com a sua salvação em tese, achando que ela estava garantida. Até acha-se que Nicodemos era uma pessoa já de uma certa idade. Não dá para saber se ele era uma pessoa velha, porque ele disse aquilo, pode um homem nascer sendo velho? Não é aquilo, mas pelo fato dele ser um representante do Sinédrio, ele não podia ser um garotinho. Então ele já era uma pessoa de certa idade. Ele já tinha uma caminhada. Ele conhecia muita coisa. Mas isso não foi suficiente para cair a ficha dele. Ele teve que ouvir. Então, às vezes, a gente até conhece muito, né, de doutrina, de versículo. E aqui na nossa igreja muito se fala de novo nascimento.
Mas será que de fato nós entendemos o que é novo nascimento? Ou nós falamos com a nossa boca sobre versículos de João 3,3? Não, eu sei que eu preciso nascer de novo. Mas você ainda está dizendo assim, que a gente precisa fazer isso ou aquele outro para nascer de novo. Se você precisa fazer alguma coisa para você nascer de novo, é porque você não entendeu o que é novo nascimento. Porque você não pode fazer nada, porque a carne só produz carne. O homem natural só produz coisas do homem natural, como resultado. O que sai do homem natural pode produzir apenas aquilo que é natural para o homem, e aquilo que é pecaminoso como resultado. O homem não pode produzir nada espiritual. Nada. Por outro lado, aquilo que sai de Deus produz apenas aquilo que é característico de Deus, e portanto, sem pecado e eterno. Portanto, uma pessoa precisa ser nascida de novo, nascida do alto. E hoje, muitas pessoas ainda acreditam que para entrar no reino de Deus é necessário que realizem certas práticas, a fim de se tornarem merecedoras do beneplácito divino. Muitas pessoas ainda pensam assim, ou ainda acreditam, como Nicodemos, que a sua salvação está garantida por suas obras de justiça, e não pela obra exclusiva que Cristo realizou na cruz. E talvez até você pergunte para mim, tá, Fernando, e qual o problema de eu ser carnal? E daí? No início da Bíblia, a palavra carne é usada para denotar todo ser humano. Só que após a queda do homem, a palavra carne transmite um significado diferente, que envolve o ser humano, mas também denotando o homem movido por sua natureza humana depravada. Então, a questão de você ser carnal e não ser espiritual é que aquele que é carnal é movido pela sua natureza humana carnal. Não tem como um ser carnal ser movido pelo Espírito Santo de Deus. Para que eu seja movido, guiado, dirigido, conduzido pelo Espírito Santo, eu preciso deixar de ser carnal e me tornar um ser espiritual. Em outras palavras, eu preciso nascer de novo. Senão eu estarei dentro da igreja, participando de toda a liturgia da igreja, mas como uma pessoa igual a Nicodemos. Sem uma experiência. Fazendo as coisas, gerando apenas aquilo que é carnal. Esse é que é o problema. O termo agora aponta para o homem sendo motivado por essa natureza, e não como sendo movido pelo Espírito. Esse é o problema de ser carnal. É ser movido pela carne, pela natureza humana depravada. E eu queria trazer aqui 2 exemplos que são dados pelo James Montgomery Boyce, e que eles ilustram um pouquinho para nós o que é essa questão de você ser conduzido por uma natureza carnal. Como todo exemplo, ele passa meio que de relance, né, de uma maneira superficial, para que a gente possa entender o que está envolvido nesse texto aqui. Mas é apenas um exemplo para tentar clarear a nossa mente. Então ele diz assim: poderíamos ilustrar a esse ponto comparando o espírito humano ao motor de um avião cruzando os céus. Então imagina um avião que está cruzando os céus e o motor que está em funcionamento. O espírito é o motor do avião em funcionamento. O corpo humano é a fuselagem desse avião. E a alma é o piloto. O piloto é a alma, a fuselagem é o corpo humano e o espírito é o motor em funcionamento. Quando o motor está em funcionamento, o corpo do avião é um trunfo. É uma vantagem o corpo do avião. As asas mantêm o avião alto e as outras partes ajudam a pilotá-lo. No entanto, quando o motor para de funcionar,
a fuselagem é um problema nítido, pois é muito pesada e o avião cai. É isso que significa ser carnal. Significa ser dominado pelo corpo e pela alma, sem o impulso contínuo do Espírito. Então, é muito interessante esse exemplo aqui. Nós queremos ser movidos pela nossa natureza humana carnal? É como um avião lá em cima, sem o motor estar funcionando. O que vai acontecer com ele? Ele vai cair e vai ser um desastre. E essa é a realidade de você ser conduzido dessa forma. E essa é a necessidade que nós temos de nascer de novo, de nascer do alto, para que o Espírito venha habitar em nós, como nós lemos lá em Ezequiel, e nós sermos guiados, dirigidos, impulsionados pelo Espírito. Marcos capítulo 7, versículos 21 a 23, eu também quero ler com vocês. Porque de dentro do coração dos homens é que procede os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos estes males vêm de dentro e contaminam o homem. O que quer que você faça, portanto, não cometa o erro de pensar, quando chegar nesses versículos aqui, que eles descrevem outras pessoas. Esses versículos aqui estão descrevendo você e eu. Nós temos essa natureza aqui. Essa é a nossa real natureza. E é por isso que é necessário que o Espírito venha entrar na nossa vida para mudar isso aqui. Esse texto ensina que a razão pela qual Deus não salva as pessoas com base em nada nelas é simplesmente porque uma natureza humana pecadora nunca será capaz de produzir outra coisa senão natureza humana pecadora. Estou falando aqui do texto de Jesus. É possível você polir um pouco essa natureza humana e colocá-la em uma boa luz para que não pareça tão ruim, mas é ainda uma natureza humana pecadora. Então esse exemplo do avião era um. E o James Montgomery Boyce, ele dá um outro exemplo também muito interessante que eu gostaria de compartilhar com vocês. É evidente que o homem natural não gosta disso, é claro, pois a maioria das pessoas passa boa parte da vida tentando melhorar a velha natureza. Muitas pessoas passam a vida inteira dentro das igrejas tentando melhorar a sua velha vida. O que do ponto de vista espiritual é um absurdo. Isso pode tornar a vida um pouco mais suportável para outras pessoas, até para o próprio indivíduo, mas do ponto de vista de Deus é um pouco como pintar uma bomba d'água enferrujada. O que diz o Boyce? Uma bomba d'água enferrujada que está sobre um poço de água contaminado. É verdade que uma bomba d'água pintada parece melhor do que uma bomba d'água enferrujada. É verdade que a bomba pode ser valorizada. Você pode colocar uma alça de ouro nessa bomba e melhorar o valor dela. Você pode escrever um poema sobre essa bomba d'água. Você pode até construir um monumento para essa bomba d'água. Mas nada do que seja feito para a bomba d'água mudará o fato de ela estar com água contaminada. Nenhum enfeite mudará o fato de que a água contaminada vem dela. Então, você querer melhorar a vida de um ser carnal é a mesma coisa de você dar uma pintada na bomba d'água enferrujada. É a mesma coisa de você
tentar valorizá-la. Coloca uma alça de ouro, você escreve um poema e constrói até um monumento para ela. Só que ela vai continuar fazendo o quê? A água que vem dela, ela continua contaminada. Porque o problema é a fonte. Então o que é necessário? Nós estamos falando aqui, Jesus está dizendo, olha, é necessário nascer de novo, é necessário nascer de cima, do alto, é necessário nascer da água e do Espírito. Só que isso não tem como você fazer. Não tem. Por isso que ele está dizendo em novo nascimento. Então o ensino aqui é que o homem em sua condição totalmente depravada não pode ser melhorado. A reforma não o transformará em um sujeito adequado para o reino. A carne é incuravelmente ímpia, de qualquer forma não pode ser alterada a fim de produzir uma vida justa. Não tem como nós produzirmos uma vida justa através de nós mesmos. Por maior esforço que você faça, por maior conhecimento que você tenha. O que essa pessoa precisa, diz Jesus, é uma nova natureza, uma natureza espiritual que produzirá uma vida agradável a Deus, uma vida adequada ao reino de Deus. O novo nascido, ou seja, que possui a natureza de Deus, naturalmente anseia pelas coisas de Deus e com o tempo vai perdendo o desejo pelas coisas do mundo que antes o atraíam. Mas é evidente, meus irmãos, que tudo isso é um processo. Depois que você nasce de novo, Deus vai começando, vai fazendo uma transformação também com o tempo. Não é algo radical. É algo radical no sentido que você nasceu. Mas essa transformação nos seus anseios, naquilo que você gosta, isso vai sendo transformado devagar. É um processo que envolve crescimento e amadurecimento. Nós, evidentemente, vamos enfrentar o quê? Muitas lutas na nossa caminhada cristã. Então, o que acontece com a natureza carnal quando uma pessoa nasce de novo? A pessoa, obviamente, recebe uma nova natureza, que é a natureza do alto. Ela tem um novo espírito. Agora, a natureza carnal, ao contrário do que alguns pensam, ela não é erradicada. A natureza carnal não é erradicada das nossas vidas. Aquilo que é nascido da carne permanece carne. Paulo tinha uma nova natureza, mas ele foi o primeiro a declarar que ele também tinha uma natureza velha que era totalmente ruim. Vamos ler lá em Romanos, capítulo 7, versículos 18, 19 e 20. Romanos 7, 18, 19 e 20. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer, o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Há uma luta, ou não? E é a mesma luta que nós enfrentamos. A nossa natureza carnal não foi erradicada, apesar de algumas pessoas entenderem assim. Mas é a luta do apóstolo Paulo. Está claro aqui. A velha natureza de Paulo lutou contra a sua nova natureza, fazendo o quê? Fazendo com que ele clamasse pela vitória que somente Jesus Cristo pode proporcionar. Ele clamou. Então, quando você se torna um cristão, pode até pensar que todas as suas lutas estão terminadas, e você pode ficar desapontado e até desanimado, ao saber que, em certo sentido, a nossa luta está o quê? Apenas começando. Então, ser cristão não significa que os seus problemas acabaram. Infelizmente não é isso. As suas lutas é que vão começar doravante. Mas, quero dizer aqui uma coisa, não se iluda. Sem o novo nascimento, somos inteiramente escravizados pelo pecado. Sem a menor percepção disso.
Enquanto nós não tivermos uma experiência de novo nascimento, nós vamos continuar escravos do pecado. E o pior é que você não se dá conta disso. Então é importante, é relevante que você tenha essa experiência. Deixe-me fazer a pergunta de Jesus: você nasceu de novo? Você tem a vida de Deus dentro de você? Existe uma nova fonte de água em você? Ou você ainda está pintando a bomba d'água na fonte de sua velha natureza humana? Você deve enfrentar essa pergunta honestamente, pois a Bíblia ensina que não há bem em você que possa satisfazer a justiça de Deus. Nada, não há nenhum bem em nós que satisfaça a justiça do Senhor. E para agradar a Deus, você precisa ter a vida de Deus internamente, ou a vida de Cristo. E já caminhando para o final, o último versículo que eu gostaria de compartilhar com vocês, que é João 3:7. Jesus diz: não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Ele fala de novo isso. Ele falou no versículo 3, depois ele falou no 5, agora ele fala no 7. Não te admires, ele está insistindo isso para Nicodemos. Será que tem alguma importância? Total importância, total relevância. Importa-vos nascer de novo. É bem provável que Nicodemos tivesse no rosto uma expressão de surpresa e de confusão. Ele disse: não te admires, que é o mesmo que dizer assim: olha, não te surpreenda. Não te surpreenda, Nicodemos. Você precisa nascer de novo. Importa-vos nascer de novo. Não te surpreenda, Márcio. Importa-vos nascer de novo. Não te surpreenda, Maurício. Você precisa nascer de novo. Porque ele estava surpreso. E ele estava confuso com tudo aquilo. Até ali ele achava que a sua salvação estava garantida por tudo que ele desempenhava. E agora Jesus diz assim: para com tudo e deixa Deus começar uma nova vida em você. Então Nicodemos, foi muito estranho isso para Nicodemos, e ele estava familiarizado com a ideia da salvação pelas obras, como resultado de um ato humano. Agora ele ouve que a salvação é um dom de Deus, e que em seu estágio inicial ela acontece por meio de um evento no qual o ser humano é necessariamente passivo. Passivo. E você? Eu pergunto para você, também está surpreso com o que disse Jesus? Talvez tenha em mente a seguinte pergunta, nesse exato momento. Talvez você tenha essa pergunta aí com você. Então, o que eu faço para nascer de novo? Bom, como nós já vimos aqui, você não pode fazer absolutamente nada para fazer de novo. Pois quem faz isso é única e exclusivamente Deus, mediante a sua infinita graça. Não dá para fazer nada. A questão é que algo precisa acontecer na sua vida, mas você não pode fazer, porque essa pergunta é recorrente. Mas então como é que eu faço para nascer de novo? Na verdade você não pode fazer nada. Efésios 2, 8 e 9, vamos ler? Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. É tudo dom de Deus, tudo. Agora, por um outro lado, nós poderíamos fazer o quê? Podemos orar a Deus, podemos pedir a Deus que ilumine o nosso entendimento e nos dê fé para que venhamos a crer em tudo que Jesus disse e crer na obra que Jesus realizou na cruz do Calvário. Podemos fazer isto. Romanos capítulo 10, versículo 17, é o nosso último versículo que nós vamos ler aqui. E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Se eu não tenho fé,
O que eu posso fazer? Vou ouvir a palavra, porque a própria palavra diz que a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Vou ler a palavra, para que essa palavra venha gerar fé no meu coração e deixar com que Deus realize essa obra de novo nascimento. E não eu tentar fazer alguma coisa, porque não vai ser possível. Martinho Lutero escreveu o seguinte a esse respeito do que nós estamos conversando aqui. Ele disse assim, abre aspas, é como se o Senhor dissesse, saiba que há muita coisa para eu lhe dizer que você não pode nem poderá entender. Em especial, você não entende como as pessoas nascidas de novo, da água e do Espírito Santo, entram na vida eterna. Com relação a isso, você deve apenas crer. Nós não vamos entender tudo nessa vida. Não vamos entender como é que é isso de fato. Mas nós podemos crer. Agora, se eu não tenho fé, eu vou pedir a Deus. Vou ler a palavra para que a palavra gere fé no meu coração. E clamar para que isso aconteça. Nós, para efeitos didáticos, nós vamos dividindo as coisas. E vamos tentando colocar em caixinhas. Olha, isso aqui é assim, justificação é assim, regeneração, santificação. Mas na verdade, Deus não vem aqui dar um curso, a gente entende e aí faz assim. Ele realiza a obra, do jeito dele. Talvez a gente não vai entender quando nós nascemos de novo. Tem pessoas que sabem dia e hora, outras pessoas não sabem. Falar, eu sei que teve um determinado momento na minha vida que a minha vida mudou. Paulo vai dizer que ele testifica em nosso espírito que somos filhos de Deus. Testificar, testemunhar, é como se alguém fosse testemunhar, falar, esse aí é filho de Deus. O Espírito Santo testifica no nosso espírito que somos filhos de Deus. Então que o Senhor conceda graça para todos nós compreendermos o que de fato nós falamos aqui e que o Senhor tenha misericórdia para que não estejamos vivendo como um Nicodemos. Amém? Pai, graças te damos por este precioso tempo aqui. Que o teu Espírito vivifique essa palavra em nossos corações e que tenhamos vidas transformadas pelo teu poder. É no nome de Jesus Cristo que oramos. Amém. A Livraria PIB Londrina procura selecionar cuidadosamente seus títulos e autores a fim de oferecer um conteúdo alinhado com o Evangelho de Jesus Cristo. Bíblias, livros de teologia, devocionais, literatura infantil, biografias, comentários bíblicos e muito mais. Dispomos também de um acervo de CDs e DVDs das mais de 5.000 mensagens ministradas na Primeira Igreja Batista em Londrina. Visite a Livraria PIB Londrina e conheça ainda mais. Livraria PIB Londrina, de segunda a sexta, das 13h30 às 18 horas. Endereço na Avenida Paraná, 76A, próximo ao Calçadão, bem no centro de Londrina. Ligue para 3372-8921 ou acesse o site www.livrariapiblondrina.com.br.